Nesse vídeo eu vou falar sobre a ligação do primário dos transformadores quando a gente quer fazer ele ser ligado em 110 e 220. É aquela clássica configuração onde você enrola duas bobinas de 110 e coloca nesse tipo de chavinha assim, chavinha HH. Só que o que acontece? Quando você vai ligar o transformador em 220, você enrola duas bobinas de 110. Quando você vai ligar o transformador em 220, você coloca as duas bobinas em série, tudo bem, tá lá, 220. Quando você vai usar na rede de 127, você bota elas em paralelo, só que você tem duas bobinas de 110 volts. Então o transformador fica com um primário de 110 volts ligado, que antigamente a rede era 110 volts, mas atualmente é 127 e quase nunca dá menos de 120, ligado numa bobina de 110. Ou seja, o secundário acaba ficando com uma tensão uns 10% mais alta do que era para ser. Em algumas situações isso não faz muita diferença, mas tem situações onde faz diferença sim. Onde você aumentar um pouquinho a tensão do secundário faz às vezes você fazer a fonte chegar perto do limite dos capacitores, por exemplo, capacitores de 63 volts. Aí às vezes a fonte retificada fica com valor acima disso. Então é uma coisa que a gente precisa saber como contornar. Adianto que a solução para isso não é aquela coisa de você enrolar o primário com 3 pontas, autotransformador no primário. Isso é a configuração mais burra que tem. Ela gasta mais fio, mais espaço no transformador, não é solução. Mas existe uma solução para isso, para você fazer série paralelo, onde você pode conseguir fazer 127 quando você liga para 110 e 220 quando você liga em série. Então vamos ver essa solução, que não é minha não, isso aí era muito usado nos amplificadores de gradiente, por exemplo, o A1, tinha essa configuração de transformador. Então vou mostrar como é que era aí. Então vamos mostrar por que é que não se deve enrolar o transformador nessa configuração aqui. Quando você pega aqui, ó, vamos fazer aqui um transformador de 220 watts para ficar fácil a conta. Quando você faz um transformador desse, qual é a corrente circulante nesse fio daqui? Qual é o fio que se usa em cada uma dessas bobinas aqui de 110? Você bota elas em série, vai entrar 220 aqui nas pontas, então você tem 220 watts dividido por 220 volts, 1 ampere. Então, esse aqui é o fio que você enrola cada uma dessas bobinas. Um fio de 1 ampere e um fio de 1 ampere, porque vai passar 1 ampere aqui por essas bobinas. Quando você liga ela em 110 volts, você pega e faz assim. Você pega o início de uma bobina, liga no início da outra, final da bobina, liga no final da outra. Você entra 110 volts aqui. 220 watts dividido por 110 volts, 2 amperes. Mas a gente não tem que enrolar a bobina com fio de 2 amperes, porque elas estão em paralelo. É uma bobina de 1 ampere em paralelo com uma bobina de 1 ampere. Então, você resolve a situação. Já nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, para ligar ela em 220, você vai ter aqui 220 watts dividido por 220 volts, 1 ampere. Mas é 1 ampere só até aqui. Por quê? Porque se você ligar em 220, é 1 ampere o fio todo. Só que quando você ligar a bobina em 127 volts, você só está usando esse pedaço aqui do enrolamento. Então vai ser 220 watts dividido por 127. 1,7 amperes. Então aqui você tem que enrolar com um fio de 1,7 amperes e aqui um fio de 1 ampere. Então, é por isso que não se enrola nesse tipo de configuração, porque você acaba gastando mais fio aqui. Você enrola aqui com um fio mais grosso e aqui com fio que normalmente enrolaria esse daqui. Você perde praticamente o dobro. Você tem que enrolar 3 bobinas dessa daqui para ter a mesma
condição dessa daqui. Então esse tipo de artifício aqui não é inteligente, não deve ser usado. Agora então, qual é a solução se eu quiser ligar essa bobina aqui em 127 volts? Isso é uma solução bastante inteligente. Vê só. Você pega aqui, ó, nessa bobina aqui, em qualquer uma das duas, só em uma. Enrola um pedacinho de 17 volts. E aqui você tem que enrolar ela com um fio para 1,7 amperes. Então, o que vai acontecer? Quando você quiser ligar essa bobina aqui em 127 volts, você vai pegar e vai botar essas pontas aqui em paralelo, do jeitinho que é antes. Esse pedaço aqui, essa ponta aqui que vai ser o início dessa bobina aqui de 110 volts, junto com o início da outra bobina de 110 volts, o final dela junto com o final da outra, só que na hora de entrar a corrente, você vai entrar aqui, ó. Daqui para cá, você vai poder botar 127 volts. Esse é o jeito de você fazer uma ligação série e paralelo. E quando fizer em série, basta você não usar essa bobina aqui. Você fecha aqui a série e entra a corrente aqui e aqui. Entendeu? Você não usa esse pedaço. Você, em vez de ter que enrolar um rolamento de 127 volts com fio de 1,7 amperes, você enrola só um enrolamento de 17 volts. É um pouquinho só de fio a mais para você ter esse artifício. Tá aí a dica, uma dica que ela estava se perdendo no tempo, mas a gente sempre tenta trazer novidades aí para vocês que gostam desses assuntos de transformadores, para resolver situações do dia a dia. Se você gosta desse tipo de assunto, você me ajuda muito vendo todos os outros 30 e poucos vídeos que eu já tenho sobre transformadores, se inscrevendo no canal e sempre recomendando para os amigos. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.